compartilhar aquilo que funciona pra mim. E quem essa mensagem alcançar, se fizer a diferença na vida dessa pessoa, a gente já vai estar cumprindo com o nosso propósito, né? Que é o propósito do ID. Não vou falar sobre religião aqui, mas algumas vezes a gente vai tocar em espiritualidade. Como eu mencionei, eu vou falar sobre aquilo que funciona na minha vida e se fizer sentido para alguém e essa pessoa querer enxergar o mundo de uma outra forma, vai ser bem-vindo. Eu tenho lido bastante sobre expansão de consciência. Esse assunto está bem relacionado à neurociência, né? À psicanálise, de você expandir a sua consciência e enxergar o mundo de outras formas, né? Vocês já pararam para analisar que tudo que a gente faz e a gente acha que está certo, isso foi instalado dentro da sua cabeça para que você seguisse esse script sem se questionar? Então o trabalho que você tem hoje, talvez a igreja ou o templo que você congregue hoje, tudo isso faz parte de um sistema invisível que muitas vezes poucas pessoas conseguem enxergar. Agora, por exemplo, eu estou no trânsito e tem uma fila gigante, todo mundo indo para o seu trabalho. É a famosa corrida dos ratos, como se diz, né? Não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, mas quem disse que esse formato aqui está certo? Aí você pode estar se questionando aí: William, mas é o seguinte, todo mundo está fazendo. Cara, mas se todo mundo está fazendo, é sinal que alguma coisa de errado tem. Porque, por exemplo, quando Jesus veio para a Terra, ele veio mostrar que a maioria estava errado. A maioria estava seguindo a boiada, a manada, como se diz, né? E ele veio e começou a questionar aquele formato. E através desse questionamento começou a fazer outras pessoas a pensarem. É sobre isso que a expansão de consciência diz. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que trabalhar é errado, mas quem disse que esse formato está certo? Quem disse que esse formato, por exemplo, que você talvez frequente ali um templo, quem disse que esse formato de pregar a palavra está certo? É algo a se pensar, entendeu? Mas quando você começa a expandir sua consciência, você começa a criar esses pontos de interrogação na tua cabeça. E aí você começa a querer buscar um novo estilo de vida, uma nova ótica de vida. Quando você começa a expandir sua consciência, os lugares que você frequenta, eles já não te agradam mais. Talvez um templo religioso aonde você frequenta começa a não te agradar mais, porque você elevou a sua frequência, você começou a enxergar o mundo de uma outra forma. Eu não estou dizendo que você se tornou melhor do que ninguém, mas você só começou a questionar esse estilo de vida que eu acabei de mencionar, essa corrida dos ratos. Você começou a questionar aquela tua vida cotidiana, aquela rotina que começou a se tornar maçante. Todo dia você acorda, faz as mesmas coisas, vai para o trabalho e não se questiona, você simplesmente virou parte daquilo. E quando você expande a tua consciência, você começa a enxergar essa rotina, essa corrida dos ratos de fora. Mas para que você consiga sair disso, você precisa sempre fazer uma autoanálise. A busca pelo autoconhecimento, né? A expansão de consciência nada mais é do que a busca por conhecimento, por você se conhecer. E aí você começa a se fazer perguntas.
por que que eu vivo o que eu vivo, por que que eu faço as coisas que eu faço, por que que eu converso e me conecto com as pessoas que eu converso e me conecto. Isso também está muito relacionado ao merecimento. Talvez você nunca frequentou um novo ambiente ou nunca conversou com novas pessoas por você fazer essa autoanálise e achar que você é incapaz. Mas todo mundo é igual. Desde o presidente do nosso país a um empresário bilionário, a um morador de rua que mora debaixo da ponte. Todas essas pessoas são iguais, mas elas conseguem enxergar o mundo de uma forma diferente. Elas têm a consciência expandida de uma forma diferente. E o que faz a gente enxergar esse mundo de formas diferentes? É o Espírito Santo. Foi aí que Jesus, em Salmos, se eu não me engano, diz: vós sois deuses. E quando Jesus foi crucificado, ele disse que nos deixaria o Consolador, né? O Espírito Santo, que é o sopro de vida que nós temos. Então, desde um bilionário a um morador de rua, essa pessoa, ela é um semelhante teu e ela também carrega o Espírito Santo. Só que elas conseguem enxergar o mundo de forma diferente. Talvez uma pessoa que é bilionária, ela vê o mundo e vê o dinheiro de uma certa forma, como um instrumento. Já um morador de rua não consegue ver isso dessa forma. Cada um tem os seus motivos. Eu não tô julgando e não tô dizendo que a pessoa ela é bilionária só porque ela carrega o Espírito Santo, ou que o cara que mora debaixo de uma ponte ele não carrega o Espírito Santo. Mas isso está tudo relacionado ao merecimento. E quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a questionar essas coisas. Talvez o cara, por exemplo, como eu citei, que foi para debaixo da ponte, ele tem um motivo dele. Talvez ele nunca parou para pensar sobre isso, sobre essa expansão de consciência e busca por evolução. Talvez o cara passou por um trauma muito grande e não conseguiu superar isso. Talvez porque ele colocou expectativas demais em pessoas. E aí que está um dos principais erros de quando a gente começa a expandir a nossa consciência e querer buscar algo novo. Porque na maioria das vezes a gente sempre vai querer validação de outras pessoas. Muita gente tem essa questão de busca por validação. Por isso que você faz parte do grupo que você faz, porque o grupo que você está inserido, talvez essas pessoas elas falem coisas que te agradem, aí você se sente confortável em estar nesse ambiente e aí você se conectou. Porque o ser humano, ele faz parte do grupo de mamíferos. Então é da espécie humana querer viver em bando. Mas para que você realmente evolua, quando você está nessa busca por expansão de consciência, você vai começar a entender que você não necessita de autovalidação, porque você tem o seu autoconhecimento e você começa a entender quem você é em Deus. Por isso que lá eu repeti: vós sois deuses. Então a realidade que você vive hoje foi você quem criou. E você só não consegue sair dessa realidade se você ainda não entendeu e não acessou quem você é em Deus. Então, vós sois deuses. Você é o Deus criador da tua realidade. É isso que você precisa entender. Eu creio muito nessa questão de você deixar o Espírito Santo te conduzir.
a voz de Deus que está dentro de você, né? A centelha divina, como se diz. Então você é o criador da sua realidade. E talvez, eu não sei como que a sua vida está hoje, talvez você esteja bem ou mal, mas se você está bem ou vivendo mal, isso foi tudo criação tua, porque vós sois deuses, você é o criador da sua realidade. E quando você começa a entender isso, você precisa se desvincular de várias situações. Essa questão de validação, você começar a se enxergar como merecedor, aí você entra nessa questão do merecimento, de você merecer algo a mais, você merecer um emprego melhor, você merecer estar num lugar melhor, e você para de pensar no que os outros vão achar, aí você começa a entender que aquilo faz parte de você buscando algo melhor, e a validação dos outros já não é mais necessária. Eu vou te dar um exemplo, essa situação de eu pegar e gravar um vídeo. Cara, se eu parasse pra pensar no que os outros vão achar, eu jamais estaria fazendo isso. E talvez você só precise desse start na tua cabeça. A opinião dos outros, elas não importam. Esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo de um podcast, eu não tenho recordação, e o cara, ele citou o dono do SBT, Silvio Santos, que morreu em 2025. Por mais grandioso que essa pessoa foi, por tudo que ele fez, a quantidade de recurso que ele conseguiu acumular na vida dele, cara, hoje as pessoas praticamente esqueceram, não se toca mais no assunto. Mas tudo aquilo que ele fez se tornou eterno, porque existem pessoas que estão dando continuidade nisso. E simplesmente ele é um ser humano igual a você, mas ele enxergou a vida de uma outra forma. E eu quero deixar essa pergunta para você. Você está vivendo realmente seguindo a manada, não se questionando de tudo que você está fazendo hoje, ou você está vivendo realmente para fazer algo diferente, para deixar uma mensagem no mundo, para realmente fazer a vida das pessoas melhor, ou fazer a sua vida melhor? Pensa nisso. Talvez você está seguindo a manada e não parou para se questionar porque alguém falou para você que a vida é assim. Mas eu quero te dizer que a vida, ela é da forma que você quiser. Eu não estou dizendo que você vai sair fazendo um monte de besteira, cometendo um monte de pecados, mas a vida, ela é boa da forma que você consegue enxergar. Eu tenho uma filosofia de vida que a nossa vida é como a busca pelo reino, né? Como se a gente estivesse subindo uma escadaria infinita, e cada vez que a gente sobe um degrau, a gente consegue enxergar um pouco além. Talvez você esteja ainda parado e estacionado no primeiro degrau, você nunca conseguiu enxergar algo além, mas você precisa se movimentar. A subida na escadaria é um movimento, né? Eis o id que Jesus falou para nós. É um movimento. É óbvio que esse id está relacionado a você ir e pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, as boas novas, mas é movimento. Movimento é vida. E quanto mais você se movimenta por lugares, quanto mais você se movimenta se conectando com pessoas, mais você sobe essa escadaria da vida, e mais visão para o horizonte, para o seu futuro você começa a ter. Então é sobre isso. Nunca esteja satisfeito com a vida que você leva. Você deve sim ser muito grato. É necessário a gente ser grato, mas não
não fique satisfeito, porque existe um mundo inteiro para eu e você desbravar, para a gente se conectar com coisas e situações diferentes, mas o medo e talvez alguma situação te bloqueia. Então eu espero que essa mensagem faça você refletir e repensar a forma que você está enxergando a sua vida. É isso aí, tamo junto.